fez. Com autoridade, Pai, com palavras, Senhor, que vem trazer vida abundante a cada coração, Senhor, que vem te buscar, Pai, porque em Ti nós encontramos, Senhor, a verdade, Senhor Jesus. Paizinho amado, usa, Senhor, agora, Pai, com o Teu Espírito Santo, Pai, nos dando direção, nos dando caminho, Pai, e em nome de Jesus nós já te agradecemos, Senhor. Amém. Glória a Deus. Obrigado, Luísa. Mais uma vez, a paz do Senhor, irmãos. Amém. Também cumprimento os irmãos que nos assistem pelas redes sociais. Se você desejar, pode estar compartilhando esta live com os teus amigos, com os teus familiares. E eu tenho certeza que o Senhor vai tocar o coração deles e vai tocar também os nossos corações neste lugar. Amém? Tome assento, igreja amada do Senhor Jesus. Nós estamos vivendo uma época, uma semana agora, que é uma semana maravilhosa, que antecede a Páscoa. Aleluia! E isso é motivo de alegrar o nosso coração. Nos dias de hoje, se perdeu o comemorar, festejar. É comum você encontrar pessoas que dizem assim, que não vão fazer festa de casamento, porque com esse dinheiro vão comprar os eletrodomésticos, ou vão guardar uma entrada para sua casa. É comum você ver pessoas falando isso, como se isso fosse algo bom, e na verdade não é. Você não precisa gastar muito numa festa, porque hoje as festas acabaram terminando em sendo a decoração, é o melhor ambiente, é tirar as fotos, são as roupas caras, mas a festa não é para isso. A festa é para você se alegrar com aqueles que você ama em datas importantes da tua vida. E o casamento é um sacramento, é algo maravilhoso que Deus nos deu. Então nós devemos sim comemorar, festejar a festa de aniversário, bodas de casamento, todas as festas que nós temos, nós devemos comemorar. Mas hoje parece que as festas perderam o sentido real das coisas. E quando nós olhamos para a Páscoa que está chegando, alguns nem sabem o que significa Páscoa, outros estão preocupados em ganhar dinheiro, querem aproveitar este momento para vender chocolate, para vender ovinho, para vender coelhinho, e está tudo certo vender as coisas, mas nós precisamos entender que nós devemos comemorar a Páscoa com alegria, devemos nos preparar para que no domingo que vem, o domingo de ressurreição, o nosso coração possa receber aquilo que Deus conquistou para nós. Nós possamos nos alegrar na presença de Deus, pelo que Ele fez, dando a sua vida na cruz do Calvário por nós. E o Senhor colocou no meu coração compartilhar com os irmãos no dia de hoje essa preparação para a Páscoa, estar preparado, fazer com que essa semana seja uma semana de busca, uma semana de jejum, uma semana de consagração, de oração, se desconectar, se esvaziar do mundo, né? Quem sabe você possa propor no teu coração que essa semana você não vai entrar nas redes sociais, não vai ouvir as notícias ruins, não vai ficar ouvindo televisão, não vai ficar agarrado nas séries, mas você vai dizer assim: eu quero mais de Deus, eu vou estar orando, vou estar lendo a palavra, porque eu quero que o meu ouvido esteja sensível à voz do Espírito Santo. Quando você vê alguém que anda cabeceando, anda batendo cabeça, alguém que parece que a sua vida não está fluindo, talvez essa pessoa esteja faltando a unção do Espírito Santo. Quando nós falamos de unção, é alguém que foi capacitado para desenvolver um trabalho, alguém ungido pelo Espírito Santo do Senhor. Ele carrega o Espírito Santo aonde ele vai, ele é portador da presença de Deus. Alguém ungido, ele anda, o Espírito Santo vai com ele. Então às vezes nós chegamos à casa do Senhor, e quando nós ouvimos o louvor, nós sentimos a sua presença, sentimos o calor do Espírito Santo, e isso é maravilhoso.
Tem uma canção que nós cantamos às vezes aqui na igreja que diz: meu coração quer tua presença. E quando a gente está cantando isso, começamos a sentir a presença do Senhor. Mas é só o começo do que Deus quer fazer na nossa vida. Quando você começa a adorar ao Senhor, meu coração quer a tua presença, ou eis-me aqui outra vez, venho me derramar, você começa a invocar o nome do Senhor, e o Espírito Santo, ele vem até você, você sente o calor do Espírito. Mas esse é só o começo, ele quer permanecer sobre você. Ele deseja que quando você saia dessa porta, ele vá contigo para a sua casa. Ele quer ir com você, ele quer deitar contigo, quer levantar contigo, quer ir para o trabalho juntamente com você. Porém, muitas vezes nós sentimos a presença do Espírito Santo aqui, porém não damos valor a essa presença. Quando saímos, nos esquecemos de quem somos e passamos a semana inteira lutando na nossa força, na nossa capacidade intelectual, na nossa razão, e nos esquecemos que o Todo-Poderoso nos chama de templo, e Ele diz: eu habito em você. E a partir do momento em que você entende isso, e sai daqui levando o Espírito Santo contigo, em todo momento, quando você vai tomar uma decisão, você diz: Espírito Santo me ajuda, você ora, Ele anda com você, você clama a Ele, então a tua vida começa a viver, passa a um outro nível. Não é mais aquele crente que sente a presença só na igreja, mas sente no trabalho, sente no negócio, tudo que vai fazer é guiado pelo Espírito Santo. E eu quero trazer nessa tarde o que o Espírito Santo colocou no meu coração, de nós buscarmos nessa semana a presença do Espírito Santo, buscarmos a presença dEle que pode todas as coisas. É Ele que socorre, é Ele que cura, Ele é o autor da vida e é Ele que pode dar e tirar a vida. Eu lembro quando a minha esposa passou por uma situação muito complicada e realmente nós pensávamos que ela morreria, e o médico falou assim: se ela tem talvez umas 2 horas de vida, nós temos que operá-la agora, porque ela foi tomada de uma infecção generalizada, por um bebê que ela teve nas trompas e estourou, e houve então aquela infecção, tiveram que abrir ela, fazer raspagem, lavar. Irmãos, quando ela estava nessa situação, o meu coração se angustiava e eu só clamava, só orava. Depois da operação, pela madrugada, novamente ela estava morrendo, eu chamei os médicos, veio aquela junta médica e começaram ali: ela precisa de sangue, porque as plaquetas estão baixas. Então começaram a dar sangue para ela ali. Irmãos, e ela permaneceu no hospital e eu tive que voltar para Santa Catarina, porque nós estávamos lá em Goiânia. E no caminho eu parei na casa da avó Messias, uma senhorinha com muita intimidade com Deus. E eu contei para ela toda a história, com detalhes. Eu falei: vó, se o médico não tivesse operado ela naquela hora, ela teria morrido. Ela falou: teria não. Eu falei: teria, vó, ela estava morrendo. Ela já estava expirando, as perninhas já estavam esticando. E a avó falou: tinha morrido não. Eu falei: como assim, vó? Ela falou: só morre se Deus quiser. E só permanece vivo se Deus quiser. Aleluia. Você já parou para pensar que a palavra diz assim, que honra e riqueza vem de quem? Vem de Deus. Honra e riqueza vem do Senhor, prosperidade vem do Senhor, saúde vem do Senhor. E muitas vezes nós lutamos a nossa vida na nossa força, na nossa capacidade, e deixamos o Espírito Santo de lado, e aí nós chegamos na casa do Senhor e adoramos, porque o nosso coração o ama, e nós buscamos a sua presença, mas quando saímos, nos esquecemos dele. Não, irmão, que você possa dizer assim: eu vou começar uma semana de consagração, e a partir dessa semana de consagração, eu quero durante todo o ano, caminhar com a pessoa de Jesus, junto comigo, dando ouvido às suas direções, aquilo que Ele me guia, aquilo que Ele dirige. Amém? Glória ao Senhor Jesus. E aí, quais são os critérios que Deus usa para ungir alguém?
Porque a palavra diz que Deus, Ele não faz acepção de pessoas, e você vai encontrar essa palavra muitas e muitas vezes no Antigo Testamento e no Novo Testamento, que o Deus que você serve não faz acepção de pessoas. E tem um versículo que diz assim, que Deus julga aquele que faz acepção de pessoa em oculto. Veja que Deus ele é tão contra a acepção de pessoa, que Ele sonda o coração do ser humano e Ele julga, porque muitas vezes publicamente nós não fazemos acepção de pessoas, mas lá dentro nós não gostamos desse, ou rejeitamos aquele, ou não queremos esse, ou achamos que esse é importante. Dentro do nosso coração nós fazemos acepção de pessoa. Deus não faz acepção. Significa o quê? Que toda pessoa que se achega a Deus, Deus o receberá. Agora, Deus não faz acepção de pessoa, porém Deus escolhe pessoas e Deus rejeita pessoas. Todo aquele que se achega a Deus encontrará o favor de Deus. Mas e por que alguém recebe a unção de Deus? Porque a pessoa que está ungida, ela caminha de um jeito diferente. A pessoa que tem a unção de Deus, Deus faz por essa pessoa o que não faz pelo outro. A pessoa que tem a unção de Deus prospera em todos os âmbitos da sua vida, como aquele que está sem a unção não prospera. A pessoa que tem a unção de Deus, ele opera milagres e maravilhas, ele é usado por Deus, diferente da pessoa que não tem a unção de Deus. E aí alguém diz assim, mas por que um carrega a unção e o outro não? Não parte de Deus isso, irmãos, parte do nosso coração, da maneira como nós nos conduzimos, nós atrairemos a presença do Senhor, ou as nossas ações farão que o Senhor se afaste de nós. Olha só, quais são os critérios que o Senhor usa para ungir alguém? Abra 1 Samuel, capítulo 16, o versículo 1. 1 Samuel, capítulo 16, versículo 1. Então disse o Senhor a Samuel, até quando terás dó de Saul, havendo-o eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Segura só um pouquinho aqui. Olha só, Samuel orava por Saul, Samuel clamava pela vida do rei, Samuel tinha pena, tinha dor do que estava acontecendo com Saul. Então, em suas orações, quando Samuel se apresentava diante de Deus, ele orava e dizia, Senhor, tem misericórdia do rei, tem misericórdia de Saul. Por quê? Porque Samuel amava Saul. E Saul tinha sido escolhido por Deus. Em algum momento, Deus olha para Saul, se agrada de Saul, e o escolhe entre milhares, escolhe Saul e diz, esse aqui vai ser o meu escolhido, e manda ungir Saul. Porém Saul fez pouco caso da unção de Deus que estava sobre ele. Fez pouco caso da unção que se derramou sobre ele. E começou a não dar ouvido à voz de Deus através da boca do profeta. E agora ele se encontra numa situação muito complicada, porque não é que ele não é mais o escolhido, agora ele é rejeitado. Coisa terrível é ser rejeitado por Deus. E alguém pode pensar, mas nos dias de hoje não acontece. Acontece. É só você ler o Novo Testamento, você vai encontrar o apóstolo Paulo falando, sabe o Alexandre, aquele já o entreguei para o diabo. Me causou muitos males, não quero mais saber dele, o Senhor não quer mais, o Senhor rejeita. Por que o Senhor passa a rejeitar alguém? Porque a pessoa faz pouco caso da unção que está sobre ele. Quando você dobra o teu joelho e vai clamar ao Senhor, quando você está angustiado, o Espírito Santo se apresenta trazendo paz, mas Ele quer ir além contigo, e você precisa entender que há um propósito de Deus para a tua vida.
há um propósito. Deus espera que você frutifique, que você seja um canal de bênção aonde você vai, seja na escola, seja no teu trabalho, na tua família. O Senhor quer manifestar a sua glória através da tua vida. E muitas vezes quando nós estamos no trabalho, eu não falo de Jesus, eu tenho vergonha de falar de Jesus, chega alguém doente, eu não me apresento como aquele que porta o Espírito Santo, dizendo, vamos orar, o Senhor vai operar um milagre. Alguém conta algo, olha, a minha família, a minha mãe está doente, o meu filho está doente, a pessoa não se apresenta como luz do mundo, e isso entristece a pessoa do Espírito Santo. Você precisa caminhar com o Senhor e entender que Jesus caminha com você. Porque muitas vezes a gente tem medo, mas se eu orar e não acontecer, e se eu falar, irmão, não se preocupe com isso, o Espírito Santo de Deus, que habita em você, vai operar aquilo que lhe apraz, aquilo que é necessário, o Espírito Santo fará. Olha só, então disse o Senhor a Samuel, até quando terás dó de Saul, havendo eu rejeitado para que não reine sobre Israel? Enche um chifre de azeite e vem, e enviar-te-ei a Jessé o belemita, porque de entre os seus filhos me tenho provido de um rei. Olha que coisa, Deus não faz acepção de pessoas, porém Deus rejeita, e aquele que não faz a sua vontade, o chamado para o qual foi chamado, Deus levanta outra pessoa no seu lugar. Nós precisamos entender que o lugar que Deus tem para nós é importante, é sagrado, não importa qual a função que você realize dentro do reino, você precisa entender que o Espírito Santo te colocou em alguma posição para você é algo estratégico, é a estratégia de Deus. Lá no teu trabalho eu não falo de Jesus, lá na tua casa você é o sacerdote, lá na escola, onde você vai, eu não estou lá, o presbítero não está lá, mas você está lá como representante de Cristo. Mas se lá no teu trabalho você não se posicionar, Deus levantará outro em teu lugar. Quando eu dava aula na escola, eu tenho aqui três pessoas hoje que são frutos direto do meu local de trabalho. Por quê? Porque lá eu me posicionava como servo do Senhor Jesus. E só o andar, só o falar do crente já te denuncia que você é crente. E quando me procuraram, eu falei, não, Jesus opera, Jesus faz, Jesus salva, Jesus cura. E o Senhor salvou e o Senhor libertou. Amém, queridos? Estamos juntos? Versículo 2, porém disse Samuel, como irei eu, pois ouvindo-o Saul me matará? Então disse o Senhor, toma uma bezerra de vacas em tuas mãos, e dize, vim para sacrificar ao Senhor. E convidarás a Jessé ao sacrifício, e eu te farei saber o que hás de fazer, e ungir-me-ás a quem eu te disser. Ungir-me-ás a quem eu te disser. Muitas vezes nós queremos ungir, consagrar alguém por aquilo que nós estamos vendo. Muitas vezes nós queremos ser ungido e consagrado pelo homem. Se o homem me reconhecer, se o meu patrão olhar para mim, eu vou conseguir um bom posto na minha empresa. Se o meu pastor olhar por mim, então aí eu vou conseguir desenvolver o meu ministério. Não é assim que funciona. A pessoa ungida, a pessoa que recebe a bênção, isso vem do Senhor, porque a palavra diz, honra e riqueza vem do Senhor, autoridade vem do Senhor, as bênçãos, tudo que é bênção, irmão, vem do Senhor. Então, se o teu coração está voltado para Deus, a bênção do Senhor virá sobre você. Veja que ele diz para Samuel, e ele é bem claro, você vai lá na casa do Jessé, porque me tenho provido de um rei dentre os seus filhos, e você vai ungir quem eu te disser, não é quem você quer, é quem eu te disser. Então quando você olha para você, entenda uma coisa, a posição que você está, é exatamente a posição que você escolheu para estar. O lugar que você está é a posição que você escolheu. E você diz, mas aonde está Deus? Por que não, irmão?
se o teu coração se inclinar para Deus, os teus ouvidos se inclinar para ouvir a voz de Deus, Ele vai te direcionar a águas tranquilas e pastos verdejantes. Aleluia! Louvado seja o Senhor. Versículo 4. Fez, pois, Samuel o que dissera o Senhor, e veio a Belém. Então os anciãos da cidade saíram ao encontro, tremendo, e disseram: de paz é tua vinda? E disse ele: é de paz, vim sacrificar ao Senhor. Santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. E santificou ele a Jessé e seus filhos, e os convidou ao sacrifício. A santificação te leva à presença do Pai. A santificação te leva a receber o que o Pai tem para você. Irmãos amados, se nós tomássemos aqui um copo cheio de Coca-Cola, e você coloca um pouquinho de água ali dentro, vai ter Coca-Cola misturada com água. Mas você vai colocando mais água, daqui a pouco tem o quê? Tem água misturada com Coca, já começou a inverter. E vai levar um tempo até que saia toda aquela Coca-Cola. Mas você continua colocando água, e quando você perceber, vai ter água pura ali dentro. Santificação é isso. Irmão, sabe, se você passa o dia inteiro trabalhando, e aí chega em casa e fica nas redes sociais, e fica assistindo, e fica ouvindo, e você não dá um tempo para você sentar e esfriar a tua cabeça, se esvaziar das coisas do mundo, e aí você chega na casa do Senhor carregado com isso, carregado de problema, carregado de angústia, carregado de tristeza, carregado com a mente de pecados, de coisas que você viu, de notícias ruins. E aí você começa a receber uma palavra como você está recebendo hoje, e essa palavra ela começa a cair dentro de você, mas são pequenas gotas, e aí você começa a dizer assim: parece que eu não sinto a presença, eu oro e parece que eu não sinto. Você está muito carregado das coisas do mundo, mas se você fizer um propósito, que é o convite nesta tarde, nesta semana, vou me esvaziar das coisas do mundo, para que o Espírito Santo possa encher a minha alma, então você será renovado no Espírito de Deus. Alabachúria, aleluia. Versículo 6, e sucedeu que entrando eles, viu a Eliabe e disse: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a grandeza da sua estatura, porque o tenho rejeitado. Não atentes para a sua estatura, para a sua grandeza, porque eu o tenho rejeitado. Nós já encontramos nesse texto duas pessoas rejeitadas. Primeiro, Saul é rejeitado, e agora Eliabe também é rejeitado. Saul em algum momento foi ungido, foi escolhido. Eliabe não chegou a ser escolhido, já foi rejeitado antes mesmo de ser escolhido. Estamos juntos? E nós já vamos entender por que o Senhor o rejeita. Continuando a leitura: porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Aleluia. Nós olhamos para alguém e podemos ver essa pessoa capacitada. Nós olhamos para alguém e podemos nos admirar da sua fala, podemos nos admirar da sua beleza, da sua estatura, porém Deus não. Deus, Ele olha o coração. E quando a gente fala de coração, muitas pessoas não entendem essa palavra. Deus se importa com o coração e o que importa é o que vai dentro do coração. Pois bem, então presta atenção. Imagina você que nós vamos reformar essa casinha aqui do lado, que vai ser o departamento infantil, e eu convido alguns irmãos para trabalharem ali, para ajudarem, e alguém diz assim: pastor, eu não vou poder estar trabalhando, porque eu tenho outros compromissos, mas o meu coração estará com vocês. Resolve alguma coisa isso?
o coração dele com a gente? Hã? Ou imagina você aquele marido que todo final de semana chega para a esposa e diz assim: ó, eu vou bater uma bolinha, depois eu vou comer um churrasco lá com a turma, e vou lá ficar tomando uma cervejinha lá com a galera, mas no final da tarde eu estou com você, mas durante toda a tarde o meu coração está contigo. Hã? Não, não funciona. Não funciona. Quando fala que Deus olha para o coração, está falando das tuas atitudes em prol do reino. Deus olha para o teu coração em tuas atitudes em relação a Deus. Quais são as tuas atitudes? Porque as tuas atitudes refletem o que vai no teu coração. A forma como você anda, a forma como você se conduz, a forma como você fala, aquilo que você faz, está refletindo o teu coração. E eu vou bater de novo na tecla. Nós sentimos a presença do Espírito Santo de Deus, cultuamos ao Senhor, mas e as nossas atitudes? Como são? Como nós respondemos à ação do Espírito Santo quando Ele se manifesta a nós? Olha só, o próprio profeta Samuel, ele se impressiona com Eliabe, porém os critérios de Deus são outros, né? O critério que Deus usa para escolher você é um coração que reflita, que mostre o teu amor para com a casa do Senhor, o teu amor para com Ele. Continua em 1 Samuel capítulo 16, versículo 8, vamos fazer um pouquinho mais essa leitura. Então chamou Jessé a Abinadab e o fez passar diante de Samuel, o qual disse: nem a este tem escolhido o Senhor. Então veja só, nós já encontramos aqui duas pessoas rejeitadas, agora encontramos um que não é escolhido. Existe a pessoa rejeitada, não tem mais chance. Existe o que não é escolhido, o Senhor não escolheu por alguma razão. Porém existe aquela pessoa que é escolhida do Senhor. E é isso que deve desejar o meu coração, que o Senhor olhe para mim e diga assim: eu escolho você. Tem coisa mais linda do que ser escolhido pelo Senhor? Aleluia, aleluia. E eu vou repetir, não é acepção de pessoa, porque Deus não faz acepção de pessoas, mas é a forma a que eu me dirijo, para que lado eu me dirijo. Se Deus está para cá, eu vou para cá. Mas muitas vezes Deus está para cá, mas eu quero ir para cá, e está igual Jonas. Jonas diz, vai para Nínive, ele diz, eu vou para Tarse. Aí não vai dar certo. Você precisa estar no centro da vontade de Deus. Aquele que escolhe ouvir o Senhor caminha com ele. O Senhor derrama o seu óleo sobre a sua vida. Aleluia. Continua lá. Versículo 9. Então Jessé fez passar a Samá, porém também disse, tampouco a este tem escolhido o Senhor. Assim fez passar Jessé a seus 7 filhos diante de Samuel, porém Samuel disse a Jessé, o Senhor não tem escolhido a estes. Disse mais Samuel a Jessé, acabaram-se os moços? E disse, ainda falta o menor que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé, manda chamá-lo, porquanto não nos assentaremos até que ele venha aqui. Então mandou chamá-lo e fê-lo entrar. E era ruivo e formoso, de semblante e de boa presença. E disse o Senhor, levanta-te e unge, porque é este mesmo. Aleluia! Louvado seja o Senhor Jesus, louvado seja o Senhor. Veja que a palavra diz que Deus não atenta para a aparência, não é verdade? Deus olha o coração, mas agora o que diz? Que Davi era o quê? Era formoso, era de boa aparência, era de boa presença. Por que é isso? Deus não olha para a aparência, mas agora a Bíblia diz que sim. Porque muitas vezes nós julgamos. Então quando a gente lê um texto desse, nós julgamos uma pessoa que aos nossos olhos parece ser orgulhosa.
Muitas vezes você olha para uma pessoa e você diz: essa pessoa é orgulhosa, esse é arrogante, porque a pessoa fez um movimento, porque a pessoa vestiu de um jeito, porque a pessoa tem um carro bonito. Qualquer coisa que a gente olha para alguém, muitas vezes a gente diz: esse aí é orgulhoso, esse é metido, ou a pessoa não me cumprimentou, ou a pessoa, qualquer coisa. Não, irmão, nós não devemos fazer acepção de forma nenhuma, porque tem pessoas que fazem acepção se a pessoa é meio pobrezinha, se a pessoa é meio desprovida de beleza, a pessoa ignora, faz acepção. Deus não se agrada. Agora, tem o outro que se a pessoa é de presença, se a pessoa é instruída, se a pessoa é estudada, também faz acepção, esse também não serve. Não, meu irmão, Deus não olha nem para o pequeno, nem para o grande, nem para o feio, nem para o bonito, nem para o rico, nem para o pobre. Deus olha para o coração. Então você precisa fazer com que o teu coração se volte para Deus. Não importa se você é rico, se você é pobre, se você é bonito, se você é feio. Não importa se você é gordinho, se você é magrinha. O importante é que você tenha um coração voltado para Deus. Estamos juntos, irmãos? Amém? Olha só, vamos lá. 1 Samuel capítulo 16, versículo 13. Então Samuel tomou o chifre do azeite e ungiu no meio de seus irmãos, e desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e voltou a Ramá. Aleluia. O Espírito Santo do Senhor se apodera de Davi através da unção. O dia que o Espírito Santo do Senhor se apoderar de você, porque o teu coração se voltou 100% para o Senhor, então ele não sai mais, ele caminha junto contigo. E o que é maravilhoso entre Davi e Eliabe, eu quero mostrar algo para vocês. Davi, em estatura, era o menor da sua casa, ele também era o mais novinho, ele também era o que fazia o trabalho que ninguém queria fazer. Ele era o pastor de ovelhas, ficava lá no deserto cuidando de ovelha. Irmão, já viu cuidar de ovelha? Se fosse cuidar de bode, ainda tinha algum sentido, irmão, porque bode escapa e corre, você tem que ir atrás dos bichos. Mas as ovelhas ouvem a voz do pastor. O pastor chama as ovelhas, todas as ovelhas vão atrás dele. A coisa mais fácil que tem é ser pastor. Está entendendo, irmão? Ninguém ligava para Davi, o serviço dele parece que não fazia sentido. Já o Eliabe era o mais velho, era o mais forte, era o mais alto, era o mais bonito e era guerreiro, era homem de guerra. Só que olha a diferença de coração. Quando Davi está lá no campo, cuidando das ovelhas, se vinha um leão ele enfrentava, se vinha um urso ele enfrentava, mas o guerreiro não teve coragem de enfrentar o gigante. Deus olha o coração. E algo que é maravilhoso nesse texto, que eu quero deixar claro para você. Davi, ele era rejeitado por seu pai, rejeitado pelos seus irmãos, exatamente pelas coisas que Deus o amou. Davi era rejeitado porque ele ficava com as ovelhas, tanto é que quando ele chega no campo de batalha, Eliabe diz assim: o que você está fazendo aqui? Por que não está lá cuidando das ovelhas lá? O que você está fazendo aqui? Ele era rejeitado pelo que ele fazia, mas Deus olha para Davi e o ama pelo que ele fazia. Então entenda uma coisa, aquilo pelo qual você foi rejeitado pelo mundo, é exatamente por esse motivo que Deus te escolheu. Às vezes a gente diz assim: por que Deus me escolheu e não escolheu o meu vizinho? Porque você carrega algo dentro de você que o mundo odeia, que é humildade, que é amor, que é respeito, que é a moral de Deus dentro de você, que é amor pelas almas, que é amor por Deus, e o mundo odeia. O que o mundo odeia é o que Deus ama. Então por isso nessa tarde você está aqui, porque o Senhor te escolheu. E aí você diz assim: que maravilha, pastor. E agora, qual que é o objetivo dessa palavra no dia de hoje? É que você consagre a tua vida
Consagra a tua vida, se programa, deseje que no próximo domingo a glória de Deus desça sobre a tua vida como nunca antes. Se programa, se santifica. Sabe, irmãos, às vezes o alimento é o mesmo, mas a forma como é preparado, a forma como é apresentado, muda toda a situação, muda todo o ambiente. Às vezes você vai na casa de alguém e lá tem muita comida, mas a forma como te apresentaram não é agradável. A forma como te ofereceram, você perde o apetite. E às vezes você chega na casa de alguém que é bem simples, que é pobrezinho, mas a forma como te apresentam, o teu coração se enche de alegria, se enche de paz. Eu lembro um dia que eu visitei um senhor muito rico, e ele se exaltou muito de tudo que ele tinha, de tudo que ele possuía, e depois ele serviu um café para nós, naquela mesa bonita e cheio de comida, mas aquela comida não entrava, irmão, não tinha sabor. E um dia nós fomos convidados para orar por uma irmã, lá em Urubici, e quando nós chegamos, casinha de madeira, fogão a lenha, mas a irmã estava preparando uma costelinha assada naquele fogão, tinha mandioquinha frita, tinha polentinha frita, tinha pãozinho de queijo, bolinho de fubá. E a forma como ela nos tratou, aquela comida era tão boa, era tão maravilhosa. Por quê? Porque havia uma preparação, havia amor para conosco. Então aquele momento foi totalmente diferente. Você pode chegar no domingo que vem e estar cheio de chocolate na tua casa. Pode ter várias barras de chocolate, caixas de chocolate, ovos de todos os tamanhos, mas se a paz de Cristo e a alegria do Espírito Santo não estiver lá, vai ser vazio e frustrante. Mas se você se programar, eu vou programar uma Páscoa maravilhosa, eu vou me consagrar, eu vou orar, eu vou buscar a presença do Senhor, e quando chegar o dia da Páscoa, eu quero receber o Senhor na minha casa, eu quero ver a glória. E alguém diz assim: pastor, mas o que é isso? O que é isso? Dá uma olhada quando o Senhor Jesus diz para os seus discípulos: vai lá para a cidade, vocês vão encontrar um homem que está levando um cântaro de água, segue aquele homem, entra na casa que ele entrar, e aí vocês perguntam: aonde será preparado a Páscoa? O mestre manda perguntar, aonde é para preparar a Páscoa? Você está entendendo? O Senhor pergunta nessa tarde, Ele pergunta para você: como será a Páscoa na tua casa? Domingo que vem, como será? Vai ser como todas as outras que você fez de qualquer maneira, como se fosse só mais uma passagem, como alguém que não caminha com Jesus, que não sabe o que significa? Ou você vai dizer: não, eu vou preparar a Páscoa, porque quando chegar o dia da Páscoa, eu vou ter certeza no meu coração, que se a trombeta soar, eu vou sair rápido desse mundo, porque o meu nome está escrito no livro da vida. Alalabachúria. Fica de pé, amado do Senhor Jesus. Aleluia. Eu gostaria que você fechasse os teus olhos. E que você pensasse por alguns instantes, se você vai preparar a Páscoa para o Senhor, o que você vai fazer com a tua casa, com a tua família? Como que vai ser essa Páscoa? O que você vai fazer? A Semana Santa é exatamente para isso, para se preparar para um dia especial, uma ocasião especial. E é importante frisar que a palavra diz assim: isso será por estatuto perpétuo. Mas você não pode ter a Páscoa como simplesmente uma data. Você precisa ter a Páscoa como o dia em que o Senhor Jesus deu a vida na cruz do Calvário para perdoar os teus pecados, e é graças ao seu sacrifício que nós estamos caminhando para o céu. Aleluia! É graças à paixão do nosso Senhor Jesus é que nós temos salvação, temos vida eterna. Alabachúria. E quando chegar aquela manhã de domingo de ressurreição, você tem que estar feliz, você tem que estar alegre, o coração tem que
estar transbordante da presença do Senhor, porque nós, mesmo com lutas, mesmo no deserto, mesmo em campo de batalha, temos a viva esperança da vida eterna, da salvação. Ore ao Senhor Jesus. Ame ao Senhor Jesus. Quer tua presença, meu coração quer te adorar, ser teu
inocência e acreditar em ti. Mas às vezes sou levado pela vontade de crescer e torno-me independente e deixo de simplesmente não posso viver longe do teu amor, Senhor. Não posso viver longe do teu afago, Senhor. Não posso viver longe do teu abraço, Senhor. Abraça-me, abraça-me, abraça-me com os teus braços de amor. Abraça-me, abraça-me, abraça-me com os teus braços de amor. Eu quero ser como uma criança e amar pelo que me és, voltar à inocência e acreditar em ti. Mas às vezes sou levado
vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Cante: Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Aleluia, aplauda e glorifica o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Agora é o tempo de nós honrarmos o Senhor com as nossas ofertas. E eu queria contar um pequeno testemunho para vocês. Como a aliança com o Senhor, ela é preciosa e necessária nas nossas vidas. Há uns meses atrás, 2020, um ano de pandemia, um ano difícil. Vocês sabem, eu sou advogada e tudo parou, os processos pararam. E foi pra gente bastante estudo, bastante trabalho, mas o recurso ele não chegava. E um dia eu entrei naquela salinha e falei para o apóstolo e para a pastora Elina e disse: eu preciso de um recurso. Eu tenho uma ação e ela é contra o banco e tá lá o recurso já bloqueado. Só que quando o banco receber isso, ele vai recorrer. Eu preciso que isso cegue os olhos do banco, porque esta ação ela vai salvar o meu ano. Isso foi no domingo, queridos. Foi entregue aos pés do Senhor. Na quarta-feira, o banco me ligou e disse assim: eu quero fazer um acordo contigo. Eu pensei, o acordo, a gente sempre perde um pouquinho, sempre falo isso aos clientes. Não, eu quero fazer um acordo para a gente fazer uma minuta e eu liberar todo o dinheiro agora para vocês, em nome de Jesus. E esta aliança com o Senhor eu carrego sempre, através das minhas ofertas. E ali o Senhor abriu os céus na minha vida, na minha casa. E você agora tenha certeza que honra, glória, tudo vem do Senhor. Amém, querido? Então, quando você for ofertar, tenha aliança com o papai. Quando você for dizimar, aliança com o Senhor. Nós temos agora o apóstolo, nós temos o Por Mais Uma Alma. Nós precisamos expandir o reino. Lembre-se desta aliança com o Senhor. Amém, querido? Oferte com alegria. Aleluia.
suas mãos, querido. Vamos acessar o Espírito Santo de Deus neste momento, amém? Querido Deus e Pai, diante de Ti, Senhor, as nossas ofertas, Pai. Senhor Jesus, nós fazemos uma aliança contigo, Pai. Que possa, Senhor, abençoar cada casa, Pai. Cada irmão neste lugar, Pai. Cada trabalho, Senhor. Que venha multiplicar os recursos, Pai. Que nada falte, Senhor, a sua dispensa, Senhor. Que eles possam, Senhor, doar, que eles possam, Senhor, emprestar, Pai. Mas que nada lhe falte, Senhor Jesus. Que eles saibam que a Tua mão está estendida, abençoando, Senhor, o seu trabalho, a sua casa, os seus planos. Que venham novos projetos, Pai. Que saia o Senhor daqui, Paizinho amado, vivendo, Senhor, a Tua graça, Pai. A água viva que vem de Ti, Pai. Para que possam produzir em excelência, Pai. E colher, Senhor, numa colheita abençoada. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Igreja amada, nessa semana nós teremos oração amanhã, segunda-feira, das 10 às 11, aqui na igreja. Aí teremos culto terça, quarta, quinta-feira temos oração de novo das 10 às 11 e sexta-feira teremos o teatro da Páscoa aqui. E aí no sábado é culto de jovens e no domingo, então teremos culto pela manhã, 9h30, à tarde às 16 e à noite às 19 horas. Eu agradeço a Deus pela tua vida, que veio cultuar conosco pela tarde, liberando espaço à noite. Que Deus te recompense, que você tenha uma vida, uma semana de bênção e de vitória. Amém? Glória ao nome do Senhor. Vamos dar um brado de vitória. Quem vive ao seu nome e ao povo de Deus, vitória!